Valdir, são 9, bom, e 9:02, tá contigo aí, quando você me disser, a gente... Tá bom. Tá organizando aí? Já tá gravando? Já tá tudo pronto. Tá travado aqui o vídeo. Luiz, no YouTube e no Facebook tem um delay aí de aproximadamente 20 segundos, uma média de 20 e 30 segundos aí entre YouTube e Facebook, Ah, tá ok. tá bem? Tá bem. Sem problema. Ok. Nós vamos começar o capítulo 42 hoje. Capítulo 42, obrigado pela informação. Jeremias. Capítulo 42. Já está indicado no Facebook. Que bolsa? Ah, não. Fica tranquilo. Se me dão licença, eu vou começando a desativar os microfones, deixando apenas o microfone do Valdir. Me dê, então, me perdoem a indiscrição. Bom dia, Olímpio, como vai? Tudo bem, Olímpio? Alguém, caiu a conexão de alguém também aí agora. Acabei de ouvir o sonzinho. Deixa eu desligar também a campainha. Agora sim. Tá travado aqui. Não dá para Ok, começar o vídeo. ok, Valdir. Tudo bem? Luiz, acho que já fechou. Tudo bem, então, Valdir, quando você quiser. Bom dia, nós vamos dar prosseguimento ao estudo do livro de Jeremias. Nós vamos começar o capítulo 42. Eu vou compartilhar a tela, mas antes de compartilhar, eu gostaria de fazer uma oração. Bom Todo dia. mundo está me ouvindo, normal, né? Então vamos lá. Acho que aqui já Oremos. está. Maravilhoso Pai, nos achegamos diante da Tua presença nesse momento, agradecidos por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, agradecidos por esse momento que podemos estar reunidos para estudar a Tua palavra, agradecidos ao Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de daqui a alguns instantes nós prestarmos um culto de adoração ao Senhor. Obrigado ao Pai, porque o Senhor tem derramado bênçãos espirituais e materiais sobre a vida de cada irmão em Cristo Jesus. Lhe agradecemos, Senhor, por essa irmandade que o Senhor nos proporcionou através do sacrifício de Cristo Jesus. Ó Pai, esteja com cada irmão em Cristo, espalhados pelo mundo inteiro, Pai, que no dia de hoje se reúnem para prestar um culto de adoração ao Senhor. Que o culto que nós vamos prestar daqui a alguns momentos seja do teu inteiro agrado. E nesse momento que estamos estudando a tua palavra, que o Senhor nos oriente e que nós possamos aplicar cada ensinamento do Senhor sobre a nossa própria vida. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Eu vou compartilhar agora com os irmãos a apresentação. Está no modo de apresentação. E no capítulo 42, nós vamos falar sobre uma decisão que começou de forma correta, mas teve um final lamentável, um final errado. Nós já havíamos estudado no capítulo 40 e também no 41, que nós vimos que Gedalias
foi traído, tá certo? Por Ismael. Ismael foi uma pessoa falsa para com Gedalias. Joanã já tinha avisado Gedalias sobre a traição que iria acontecer, mas Gedalias não deu crédito a Joanã. Ismael assassinou, né, matou Gedalias e arrastou os remanescentes do povo de Israel para junto dele. Joanã livrou esse povo das mãos de Ismael e ele precisava tomar uma decisão. Assim como Gedalias precisava tomar uma decisão de acreditar ou não em Joanã, agora é Joanã que precisa tomar uma decisão sobre ficar no território de Israel ou entrar no território do Egito. Então, agora ele vai ter que tomar essa decisão. E ele começa, de certa forma, da forma correta. Ele começa da forma correta. Né? No final do capítulo 41, nós vimos, né, que Joanã precisava tomar essa decisão sobre o que fazer. Aí no versículo 17 diz, ó, partiram, do capítulo 41, partiram e pararam em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia nomeara governador da terra. Então, o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias governador, Ismael se rebelou, matou Gedalias e, além de matar Gedalias, matou também alguns dos caldeus que estavam junto com Gedalias. E agora, Joanã está temeroso se Nabucodonosor iria fazer uma represária contra eles, né? E viria atacar a eles, achando que o povo havia se rebelado contra o Império Babilônico. E ele precisava tomar essa decisão. No versículo 1 a 3, e 5 e 6, nós vemos um início correto para se tomar uma determinada decisão. Vamos ler esses versículos de 1 a 3 e depois o versículo 5 e 6. Olha o que diz os versículos. Então, chegaram todos os capitães dos exércitos e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E disseram a Jeremias, o profeta, apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor, teu Deus, por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor, teu Deus, nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Então, eles foram até Jeremias e pediram para que Jeremias orasse e conversasse com Deus, suplicasse a Deus para eles poderem tomar uma decisão correta sobre o que eles deveriam de fazer. Veja também no versículo 5 e 6. Então, eles disseram a Jeremias, seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Então, eles pediram para Jeremias orar por eles, conversar com Deus, e eles se prontificaram a obedecer, a serem obedientes à resposta que Jeremias trouxesse para eles, seja boa ou seja ruim. Né? E eles falaram, nós vamos obedecer.
Nós vamos ser fiéis à palavra de Deus. Aquilo que Deus falar, nós vamos fazer. Então, num primeiro momento, nós vemos um início correto, né? Pedir orientação a Deus sobre as decisões que devem ser tomadas. Todos nós fazemos nossas orações, as nossas petições, e nós temos que ter a mesma determinação que, aparentemente, o povo de Israel estava tendo. Olha aí, no versículo 5 e 6. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Então eles falam, ó, seja Deus testemunha de que nós vamos obedecer, nós vamos fazer. Seja ela boa ou má, obedeceremos a voz do Senhor. Desculpa. Nosso Deus, a quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Então, nós vemos aqui uma atitude correta. Você vai levar as nossas petições a Deus e, de acordo com a resposta de Deus, nós vamos obedecer, seja ela boa ou má. Da mesma forma, irmão, como nós fazemos hoje. Nós levamos nossas petições e deixamos na mão do Senhor, e seja feita a vontade do Senhor. E seja a resposta de acordo com aquilo que nós esperávamos, tá certo? Que achamos que seja boa, ou seja uma resposta que não vai ao encontro daquilo que nós esperávamos, nós temos que aceitar. Tá certo? Nós temos que dar graças a Deus por toda e qualquer decisão que Deus nos mostre. E é isso que eles se propuseram a fazer. Então, eles começaram de uma forma correta, né? Orando a Deus. Versículo 9 a 16, nós temos a resposta de Deus para o povo. Olha o que Deus vai falar para o povo. Jeremias traz a resposta, então, e diz ao povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele. Então, Jeremias está falando, ó, Deus deu uma resposta. Eu levei a súplica de vocês diante de Deus e Deus está dando uma resposta. Se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Tá certo? Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e vos livrar das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas, a condição aí, ó, mas, se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor, vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes para morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto os passos do Egito, onde morrereis. Então, Jeremias traz exatamente a resposta de Deus para o povo. Vocês têm duas opções. A primeira opção é: fique nessa terra que vocês estão, na terra que eu dei ao povo de Israel. Fica aí. E não tenham medo da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Eu garanto para vocês que vocês não terão problema se vocês ficarem na terra. Porém, então a palavra mas
É a segunda opção, traz a segunda opção, dá a entrada da segunda opção. Se vocês insistirem em ir para o Egito, saibam que será uma decisão errada. Então, a partir do versículo 13, é a segunda opção. Se vocês decidirem ir para o Egito, é uma decisão errada. Estou avisando vocês. Então, veja que claramente Deus dá a resposta ao povo. Olha, a decisão é de vocês. Vocês têm essas duas opções. Veja o que vocês vão fazer. No versículo 19 a 22, nós vemos que não adianta nada ouvir e não obedecer. Deus foi bem claro para com eles. Olha o que diz aí os versículos 19 a 22. Falou-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entreis no Egito. Tende por certo que vos adverti hoje, porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos vos enganastes, pois me enviastes ao Senhor, vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor, nosso Deus, e segundo tudo que disser o Senhor, nosso Deus, declaramo-no assim, e o faremos. Declara-no-lo assim, e o faremos. Mas, tendo-vos declarado isso hoje, não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros. Agora, pois, sabei, por certo, que morrereis à espada, à fome e de peste, no mesmo lugar aonde desejastes ir para morar. Então, nós vemos que não adiantou de nada eles terem enviado Jeremias para conversar com Deus, para orar por eles, sobre o que deveriam fazer. Deus deu a resposta de que eles deveriam ficar, e Deus garantiu que eles seriam bem-sucedidos se permanecessem na terra onde estavam e não entrassem para a terra do Egito. Mas eles decidiram entrar na terra do Egito. E aí tomaram uma decisão errada. Então, eles começaram de forma correta e terminaram de forma errada. Nós vemos aí no capítulo 43 a conclusão, né? A concretização da promessa quebrada. Então, vai tratar justamente dessa rebeldia do povo. Versículo 1 a 4 e 6, 7. E trata quando a arrogância impede de ouvir a voz de Deus. Então, eles se tornaram arrogantes e não ouviram a voz de Deus. Vamos ler aí versículos 1 a 4 e versículos 6 e 7 do capítulo 43. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor, seu Deus, o enviara. Então, falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, é mentira isso que dizes. O Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer, não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Então, nós vemos que eles ouviram a palavra vinda do Senhor através de Jeremias, e nós sabemos que Baruque havia colocado no rolo, né, no livro, as profecias que Jeremias fizera sobre a queda de Judá. E eles haviam vivenciado que essas profecias se concretizaram.
Então, eles já haviam presenciado a destruição de Judá e de Jerusalém. Eles tiveram que sair de lá fugidos. E mesmo assim, quando Jeremias traz a resposta de Deus, eles, de forma soberba, preferem confiar na sua própria intuição e tomam uma decisão errada a respeito do que deveriam fazer. E aí no versículo 6 e 7 diz: tomaram aos homens, às mulheres e aos meninos, as filhas do rei e a todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixara em Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Tafines. Então, eles tomaram todo o povo, resolveram ir para o Egito, tá? E levaram também, junto com eles, Baruque e Jeremias. Então, quando diz aqui, ó, tomaram, tem o sentido de levar à força, né? Os homens, né? Os capitães, tomaram aos homens, às mulheres, aos meninos, à filha do rei e a todo o povo e levaram para o Egito. Então, eles foram arrogantes e decidiram por conta própria. Joanã comete um erro maior do que o de Gedalias. Por quê, irmão? Ele viu que as profecias anteriores de Jeremias haviam se cumprido. E não deram crédito a essa nova mensagem de Jeremias. Como eu comentei agora há pouco, eles viram tudo o que tinha acontecido. Todas as profecias que Jeremias fez a respeito de Judá e Jerusalém se cumpriram, porque Jeremias falava em nome do Senhor. E na hora de tomar uma decisão vinda do Senhor, eles não aceitaram. No caso de Gedalias, a informação vinha de Joanã, um homem como Gedalias. Ele não estava falando em nome do Senhor para Gedalias, né? Joanã falava no próprio nome dele, né? Eu fiquei sabendo disso, que tem um pessoal aí querendo derrubar você, querendo matar você, Gedalias. Eu vou lá e vou matar a Ismael, que é o líder dessa rebelião. Mas era um homem trazendo a informação para um outro homem. Nesse caso de Jeremias, ele falava em nome de Deus. E nós vimos que Deus, na sua misericórdia e também no livre-arbítrio, deu duas opções para o povo. Olha, vocês permanecerem aqui na terra de Israel, vai acontecer isso, 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 isso. Se vocês forem para o Egito, vai acontecer isso, isso, isso. A decisão é de vocês. Tá certo? Deus não impõe a sua vontade sobre a nossa vida se nós não pedirmos, se nós não deixarmos. Eu posso orar a Deus e quando vem a resposta, eu tenho livre-arbítrio para me rebelar. Ah, não, isso aí não está de acordo, não vou fazer o contrário. Deus não falou comigo, não. Deus não deu essa resposta. Eu vou fazer de acordo com a minha vontade mesmo. Né? E foi o que o povo fez. No versículo 8 a 13, nós vemos que não adianta querer fugir de Deus. Tomou a decisão errada, fez aquilo que era da sua vontade e não da vontade de Deus, não adianta querer fugir. Olha aí do versículo 8 a 13. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias em Tafnis, dizendo: toma contigo pedras grandes, encaixa-as na argamassa do pavimento que está à entrada da casa de Faraó, em Tafnis, à vista dos homens judeus. E dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei
o seu trono sobre estas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas. Virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, para a morte. Quem é para o cativeiro, para o cativeiro. E quem é para a espada. Lançará fogo às casas dos deuses do Egito e as queimará. Levará cativos os ídolos e despiolhará a terra do Egito, como o pastor despiolha a sua própria veste, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito, e queimará as casas dos deuses do Egito. Então, nós vemos que Deus fala, vocês tomaram a decisão de entrar na terra do Egito. Mas eu falo para vocês, vocês serão castigados por causa da desobediência, porque vocês estão sendo arrogantes, não estão ouvindo a minha voz, e já estou avisando, a profecia agora é de castigo, é de punição. Vocês tomaram a decisão que quiseram tomar. Agora vão sofrer a consequência. Eu acredito, irmãos, que na atualidade acontece a mesma coisa. Nós pagamos pelas nossas decisões erradas, né? Por aquilo que nós fazemos, nos afastando da palavra do Senhor. Então, se eu faço algo que desagrada a Deus, que não é de acordo com a vontade de Deus, eu vou ter as consequências naturais do meu erro. Se eu me declino, ou seja, eu me direciono para o pecado, eu vou ter o resultado da minha escolha. Se eu me direciono para a palavra de Deus e busco andar de acordo com a vontade de Deus, eu vou ter o resultado da minha escolha, né? Cada um colhe o que planta. A própria palavra do Senhor fala sobre isso. Então, agora, nós vamos ver, no capítulo 44, a profecia sendo concretizada. Então, nós vemos que rebelar-se e desobedecer tem um resultado desastroso na vida de cada um dos cristãos. Então, se você se rebela contra Deus, se você se rebela contra aquilo que a palavra nos diz, para ter amor pelo próximo, amor entre os irmãos, perdoar, né? Ter o compromisso, fazer as coisas para agradar a Deus, não a homens, não querendo se vangloriar. Então, se nós agimos de acordo com a vontade de Deus, nós somos abençoados por Deus. Se nós nos afastamos de Deus, fazemos as coisas para ser eu exaltado, eu, Valdir, faço, eu sou bom, eu conheço. Não, irmão, Valdir é somente um instrumento. Cada um de nós somos somente um instrumento na mão do Senhor. Deus é o Todo-Poderoso. E nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Eu não sou melhor do que nenhum dos irmãos. Tá certo, irmão? Eu luto contra os meus pecados. Eu sempre falo isso. A minha luta é uma luta interior contra mim mesmo, contra as minhas vontades, né? Eu tenho que buscar a palavra, a vontade de Deus. E essas pessoas ouviram as opções. Nós acabamos de ver nesses capítulos anteriores. Eles tinham duas opções. E Deus falou de forma clara. Na palavra dele, nós vimos aí as duas opções, são bem claras. Não tem dúvida. Olha, ou é isso ou é isso. Ou é bem ou é mal. E eles optaram pelo mal. É triste. Vamos lá. Versículo 4 a 6. Não foi por falta de aviso, né? Eles não podem reclamar. Aí no capítulo 44, nós vamos ver que eles desobedeceram, mas não foi por falta de aviso. Olha aí. Vamos ler. Versículos de 4 a 6. Todavia, é Deus falando, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer, não façais
esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em deserto e em assolação, como hoje se vê. Então, Deus fala, olha, tá vendo? Vocês são desobedientes, mas não foi por falta de aviso. Eu sempre mandei os profetas anunciarem para vocês que vocês tomavam sempre decisões erradas e decisões de acordo com o que vocês achavam que deveria ser, e não de acordo com a palavra. Vocês se tornaram arrogantes, autossuficientes, me abandonaram, foram queimar incenso a outros deuses, né? Foram adorar outros deuses, começaram a adorar suas próprias riquezas, não visualizaram mais que as bênçãos vêm de Deus e não de outra coisa qualquer. Então se afastaram totalmente de Deus. E Deus avisando, avisando, avisando. Versículo 8 e 10, o culpado do castigo é o próprio povo. Não adianta querer culpar Deus. Ai, Deus está me perseguindo. Ah, Deus está me punindo. Olha, veja o que você está fazendo. Se está de acordo com a palavra, não. Né? Então, vamos lá. Vamos ver versículo 8 e versículo 10. Por que me irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós mesmos vos elimineis e para que vos torneis objetos de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra? Então, Deus está falando, por que vocês me irritam com as obras que vocês fazem? Para que vocês tenham a consequência, vocês mesmos vão sofrer as consequências das coisas erradas que vocês fazem. E no versículo 10 ele diz, não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Então Deus colocou as suas leis para dirigir o povo de Israel. O povo de Israel ser um povo diferenciado, ser um povo que louvava a Deus por tudo que Deus nos dá. Deus dava a eles e dá a nós também. Mas eles deveriam ser gratos a Deus. Mas, com o passar do tempo, se afastaram completamente da palavra de Deus. Nós vimos aí em toda a história da palavra do Senhor, em tudo que Deus deixou registrado. Nós vemos aí na profecia de Jeremias que o culpado da punição eram eles mesmos, porque não estavam agindo de acordo com a vontade de Deus. Certo, irmão? E nós também, hoje, temos a mesma responsabilidade. Nós temos na palavra do Senhor, nós estamos debaixo da graça, olha, debaixo da graça, debaixo da misericórdia de Deus. Mas não é para nós fazermos aquilo que nós queremos fazer na nossa cabeça. Nós temos a orientação. Né? Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. E o segundo, amai ao próximo como a ti mesmo. O que é amar ao próximo, irmão? É somente falar, eu te amo? Não. É tratar as pessoas com justiça. É amar verdadeiramente, ajudar quando é necessário. É exortar com amor quando é necessário. Perdoar o irmão quando nós nos sentimos ofendidos por algum motivo. Conversar com esse irmão, esclarecer o problema. Às vezes, irmão, eu tenho algum atrito, né, com a minha esposa,
que é muito boa, e é uma pessoa que me suporta muito nas minhas fraquezas, me dá todo o suporte, e às vezes eu tenho algum atrito, e eu vou ficar irado com ela, vou dormir nervoso com ela? Não, eu tenho que amá-la, eu tenho que perdoar ou me sentar com ela e conversar, tá certo? Porque eu fiquei ofendido com ela, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, não é verdade, irmão? Isso é amor, é você conversar, perdoar, explicar, tá certo? E muitas vezes eu erro nesse ponto, sou falho. Versículos 11, 12 e 14, Deus vai cumprir com a sua palavra. Se nós não somos fiéis para com Deus, não se esqueça, irmão. Deus é fiel naquilo que ele faz, aquilo que ele promete. Veja aí versículo 11, 12 e o 14. Olha o versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o rosto contra vós outros para mal e para eliminar a todo o Judá. Veja o versículo 12 agora. Tomarei o resto de Judá que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, onde será ele de todo consumido. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome, e serão objeto de maldição, espanto, desprezo e opróbrio. Olha o versículo 14 que diz: de maneira que, dos restantes de Judá, que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão, senão alguns fugitivos. Certo, irmão? Todos serão punidos. Tá certo? Por quê? Porque desobedeceram à vontade de Deus. Versículos 16 a 18, nós vemos o que acontece quando nos afastamos de Deus. E isso nos cega. Olha, 16 a 18. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Então, é o povo respondendo a Jeremias: antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Olha, o povo de Israel, como é arrogante, como se desviou de Deus, eles não deram crédito às profecias de Jeremias, à palavra de Deus, se afastaram tanto de Deus que acreditavam que a rainha dos céus, uma deusa que eles ofereciam adoração, é que providenciava todas as bênçãos que eles recebiam. Então, eles atribuíram a essa deusa tudo de bom que aconteceu a eles. E eles achavam que estavam sendo punidos porque pararam de adorar a deusa. Olha, que desvio grande. Quando nós nos afastamos de Deus, irmão, isso vai nos cegando ao ponto de não reconhecermos mais a Deus na nossa vida. Nós temos que ter muito cuidado. Hoje em dia, irmão, não é diferente daquela época. O ser humano é o mesmo a todo tempo. Ele precisa estar se examinando constantemente, vendo aonde estão as minhas falhas, então eu tenho que estar me examinando, vendo aonde estão as minhas falhas, e eu procurar me corrigir.
É para isso que serve a palavra do Senhor. Não é para eu apontar para um outro irmão e falar que eu sou melhor do que ele, porque eu não sou, tá certo? A palavra de Deus é para me corrigir primeiro, certo? Se o irmão pedir a minha ajuda, ou se eu perceber que um irmão está se desviando do caminho do Senhor, eu, com amor, vou orientá-lo, vamos conversar com ele. É para isso que existe a palavra. Mas não vou falar de acordo com o que eu penso. Eu tenho que falar de acordo com o que a palavra diz. Isso com amor, com compreensão, com compaixão. O povo já havia presenciado que as profecias de Jeremias haviam se cumprido, aquilo que eu falei no início. Mesmo assim, eles creditaram a essa rainha dos céus as bênçãos que antes recebiam. E aí estão culpando a Deus o que estava acontecendo. Falavam que Deus era o culpado. Não reconheciam que eles mesmos eram culpados do que estava acontecendo. Versículo 20 a 30, nós vemos que assim como nós, Deus se ressente da ingratidão. Irmão, você faz alguma coisa de bom para uma pessoa, ajuda aquela pessoa e aquela pessoa é ingrata com você, no primeiro momento, você vai ficar ressentido, né? E Deus não é diferente. Se ele observa a ingratidão do povo, o desvio do povo, ele fica magoado, né? Nós vemos isso na palavra do Senhor. Veja aí do versículo 20 a 30, o que diz, ó. Jeremias, capítulo 44, versículos 20 até o 30. Então, disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo, quanto ao incenso que queimastes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, os vossos reis e os vossos príncipes e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor? Nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia, por mais tempo, sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada, como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor. Não obedecestes à voz do Senhor e na sua lei. E nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Então, Jeremias está dizendo, olha, tudo que está acontecendo é culpa de vocês mesmos. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres. Ouve a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que estáis na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, vós e vossas mulheres, não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos. Sim, cumpri-os. Portanto, ouve a palavra do Senhor, vós, todo o Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos à espada e à fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número. E todos os restantes de Judá que vierem à terra do Egito para morar, saberão se
subsistirá a minha palavra ou a sua. Isso vos será sinal de que eu vos castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que, certamente, subsistirão as minhas palavras contra vós outros para mal. Eis o sinal, diz o Senhor. Eu entregarei o faraó Orfa, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Então Deus está falando, olha, por causa dos erros de vocês e do erro do Egito, vocês serão castigados juntamente com o povo egípcio, por causa da ingratidão de vocês. Nós vimos que Deus fica magoado com a atitude do povo. Isso no versículo 20 a 22. Nós vimos que o culpado de tudo é o próprio povo. Deus deixa claro no versículo 23. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor. Não obedeceste à voz do Senhor e na sua lei. Não obedeceu a Deus nem à lei de Deus. E nos seus testemunhos não andaste. Por isso vos preveio este mal, como hoje se vê. Então nós vemos que o próprio povo é culpado pelo castigo. A rebeldia traz consequências, como nós comentamos agora há pouco. Todos os nossos erros têm consequências. As nossas decisões erradas têm consequências. É inevitável. Então nós vamos interromper por hoje no capítulo 45. Domingo que vem nós vamos dar continuidade a partir desse capítulo, do capítulo 45. É um capítulo bastante curto e depois nós vamos entrar na terceira parte do livro, no capítulo 46. Tá bom, irmão? Ainda faltam 10 minutos. Eu acho que, se os irmãos permitirem, eu termino essa segunda parte aqui hoje e vamos começar o capítulo 46, a terceira parte do livro, no próximo domingo. Vou dar continuidade. É um capítulo bem curto aí. São 5 versículos. Nós vamos conseguir terminar. Então, nós vamos ver nesse capítulo 45 que Baruque, o escrivão, é exortado e também consolado por Deus. Baruque, ele deu suporte a Jeremias na compra de um terreno em Anatote, como nós vimos no capítulo 32. O escrivão, junto com Jeremias, registrou, no caso ordenado por Deus, as profecias dos acontecimentos. Isso nós vimos no capítulo 36. Na ida para o Egito, os dois estavam juntos. Nós vimos isso aí no capítulo 43, versículos de 1 a 7. Eles estavam juntos e passaram por tribulação, enfrentando o furor do rei, dos príncipes e de todo o povo em geral. Nós vimos que quando Baruque registrou e foi levar para Zedequias as profecias, Zedequias rasgou o livro e jogou no fogo e perseguiu tanto Baruque como Jeremias. Jeremias iniciou a atividade de anunciar as mensagens de Deus a partir do reinado de Josias, passando por Joacás, Joaquim e Zedequias. Neste capítulo, nós vemos que, no reinado de Joaquim, Baruque entrou em depressão e foi exortado, consolado e fortalecido por Deus, para poder passar por todas as tribulações. Nós vamos ver isso nesse capítulo. Baruque escreveu no livro as profecias que Deus revelou a Jeremias. Olha aí no versículo 1. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro, ditadas por Jeremias, no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo. Versículo 2 e 3. Deus percebeu que em Baruque uma atitude de autopiedade. Olha o versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste, ai de mim agora,
Por que me acrescentou o Senhor tristeza no meu sofrimento? Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Então, nós vemos aí a lamentação de Baruque. Ele agora estava se lamentando, estava entrando em depressão, quando Deus trouxe a palavra através de Jeremias. Deus usa de empatia para com Baruque e mostra que ele mesmo está castigando o povo com dor no coração. Então, olha o versículo 4. Assim lhe dirás. Então, Deus fala para Jeremias, falar para Baruque. Isto, diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. Então, Deus fala através de Jeremias e alerta Baruque. Você está triste, está sofrendo. Agora vocês imaginam como eu estou tendo que castigar um povo que eu edifiquei, um povo que eu coloquei na terra de Canaã, um povo que eu acompanhei desde o início. E eu estou tendo que castigar. Se você está sofrendo, Baruque, se coloque no meu lugar. Olha como eu estou. Eu estou sofrendo tanto quanto você por ter que fazer isso. Não está descrito que tipo de grandeza Baruque buscava. Provavelmente queria ser honrado ou receber glória por ter participado da escrita do livro. Veja o versículo 5, na parte A. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Então Deus fala para ele, você está procurando grandeza? Não procure. Eu vou derramar mal sobre toda a carne. Eu vou castigar a todos. Deus conforta Baruque e diz que o recompensará pelo trabalho feito. Olha o versículo 5b. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Então, Deus está falando para Baruque. Você está se lamentando pelo que está acontecendo? Você está sofrendo? Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza no meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer, não acho descanso. No versículo 3 era só lamentação de Jeremias. Aí Deus fala, o que você está querendo? Você está querendo ser exaltado? Porque você está participando, você escreveu no livro as minhas profecias? O que você está querendo ser honrado? Olha, o mal vem sobre toda a carne. A sua recompensa é, eu vou proteger você para onde você for. Fique tranquilo. Nós estamos finalizando essa segunda parte do livro de Jeremias, evidenciando o seguinte, Deus deixa claro para Baruque que o castigo não seria somente contra o povo de Israel. Eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei. E isto em toda a terra. Então, Deus já termina aí o capítulo 45, mostrando que o mal virá sobre toda a terra. Não somente a nação de Israel seria punida, mas outras nações. E com isso, nós terminamos a segunda parte aí do livro de Jeremias. Faltam 4 minutos para as 10 horas, tá? Terminamos num tempo bom. Eu agradeço desde já a participação de cada irmão em Cristo Jesus, que se dispôs a estar participando junto conosco. E eu vou pedir ao irmão Darcy que finalize com uma oração, por favor. E depois, se algum irmão quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Ou acrescentar alguma coisa. Obrigado, Pai Celestial, por mais essa lição, do qual nós estamos cada vez mais aprendendo da sua palavra e como que tu ensinou ao povo de Israel para que nós possamos cumprir a nossa missão nesse momento que estamos enfrentando, Senhor, essa pandemia, do qual peço, Senhor, que nos livre dela para que nós possamos sempre estar seguindo o seu caminho e obedecendo os seus mandamentos.
Agradeço, Senhor, por nos dar essa nova aliança, para que nós possamos ter sempre essa esperança de poder acreditar em nosso Supremo Deus, aquele que veio através do seu sacrifício, como cordeiro, derramando seu sangue, para que pudesse livrar o pecado do mundo e que nós tivéssemos essa oportunidade de poder buscar a nossa vida eterna. Agradeço, Senhor, por mais essa aula, agradeço ao pregador dessa manhã e que ele possa transmitir, através do Espírito Santo, a sua mensagem, para que nós possamos cada vez mais enriquecer o nosso espírito e a nossa esperança na nossa salvação. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que eu peço e rogo e agradeço, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém.